Olá, galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do nosso módulo aí de radioatividade. Pessoal, o nome é feio, sim, radioatividade, a gente pensa até que é física, claro, tem toda a física envolvida, mas é um assunto cobrado em Química e é um assunto bem tranquilo. As questões do Enem, o Enem tem cobrado aí nos últimos anos uma questãozinha aí de radioatividade lá nas questões de química, de ciências da natureza. Então a gente está esperando que realmente vai haver aí uma questãozinha sendo cobrada para vocês lá no dia da prova. Mas é um assunto bem tranquilo, não tem estresse com isso. Vamos ver o que é possível cair e depois vamos resolver uma questãozinha lá na sessão Como Cai do Enem para a gente ver como que esse conteúdo aí é cobrado. Bom, vamos lá, galera, é o seguinte. A radioatividade, da onde que surgiu isso, né? A radioatividade, ela surge com relação à questão da estabilidade. Quando nós temos um núcleo instável, esse núcleo, então, ele está com uma energia alta lá, ele busca uma estabilidade. E com isso, ele vai emitir partículas ou radiação. É a definição mais básica que a gente pode ter de radioatividade, é justamente essa emissão, é uma emissão espontânea de partículas ou de radiação. E aí, esse núcleo instável, então, passa a ser um núcleo estável. Beleza, galera? E aí, pessoal, a gente precisa conhecer as principais partículas e radiações que são aí cobradas no nosso nível, no nível médio, nível de vestibular, que são as partículas alfa, beta, gama, os nêutrons, os prótons e os pósitrons. E a gente vai ver um pouquinho aí com mais detalhes de cada uma delas. É o seguinte, pessoal, quando nós temos as partículas, a gente tem uma representação específica aí de cada uma delas, temos a carga que aquela partícula apresenta e o seu número de massa. Sim, as partículas possuem massa, algumas não, a massa zero, a gente vai ver quais são. Mas as partículas em geral possuem carga e massa, tanto que na representação dela a gente coloca a carga e a massa. A massa lá em cima e a carguinha lá embaixo. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o poder de penetração dessas partículas ou radiações. Vamos lá começar pela primeira partícula aqui, partícula alfa. Então, como que a gente representa? A alfa a gente vai representar dessa forma com, como eu falei, o número de massa em cima e a carga embaixo. Então, a carga da partícula alfa é mais 2 e a massa 4. O poder de penetração dela, muito baixinho. Próxima partícula importante é a partícula beta. E essa é a representação da partícula. Você tem que saber isso? Tem que saber isso, porque o Enem não é obrigado a te dar. Ele espera que você saiba representar e, claro, se a gente souber isso aqui já vem de graça pra gente. Porque a gente sabe que tem que representar pela letra da partícula, lá em cima vai estar a massa dela, embaixo a carga. Então, a gente tem que gravar, sim, alfa 4, 2, beta 0, menos 1 e assim sucessivamente, porque o Enem pode ser que não te forneça essa informação. E aí, qual o poder de penetração da partícula beta? É um poder já médio, já penetra mais que a alfa. Agora nós temos a gama, que na verdade é uma radiação. E aí nós representamos assim, e a carga dela, tanto a carga quanto a massa, são zeradas. E o poder de penetração dela é muito alto. Beleza? Essas são as principais partículas aí cobradas a nível de Enem. Mas vamos ver outras só por questões aí de desencargo de consciência. Vai que acontece alguma coisa e aparecem essas partículas aí pra gente também, que são bem facinhas. Que é pósitron, vamos ver que já caiu também, uma questão bem tranquila. Essa é a representação da partícula pósitron. A carga é mais 1 e a massa 0. Não temos informação sobre o poder de penetração dessa partícula. E aí, continuando aqui, galera, nós temos mais duas partículazinhas importantes, que é o nêutron e o próton. O nêutron é representado, o nêutron é aquele mesmo que está lá no núcleo que a gente já estudou. A gente já sabe que a carga dele é 0, afinal ele é neutro, e a massa 1. E o próton tem carga mais 1 e massa 1 também. Então, é importante que vocês memorizem a representação de cada um? Sim, porque a gente vai ver que isso é cobrado nos cálculos. Vamos ver como que isso aí acontece.
Antes disso, vamos falar um pouquinho mais sobre esse poder de penetração que eu falei. O que é isso? Nós temos os dados dessas partículas principais, alfa e beta, e da radiação gama. O que significa esse poder de penetração? É justamente o fato delas conseguirem penetrar certos materiais, elas conseguirem alcançar. Como a partícula alfa tem um poder de penetração bem baixinho, ela é barrada por uma folha de papel, como se fosse aí passando para o nosso corpo, porque pode ser que o Enem cobre relacionado à interdisciplinaridade da biologia, é como se fosse a nossa pele, ele não atravessa a nossa pele. Já a partícula beta, ela consegue atravessar a nossa pele, ela consegue atravessar também uma folha de papel, mas é barrada, por exemplo, por uma placa de metal. Ela é barrada quando chega, por exemplo, nos nossos músculos. Já a radiação gama, que tem uma penetração bem alta, como eu falei ali, ela vai conseguir penetrar tanto papel quanto metal e aí até uma placa aí de concreto que aí estaria representando os nossos órgãos. Então, qual é a radiação aí mais problemática para a gente? Justamente a gama, porque ela tem o maior poder de penetração. Beleza? Isso aí que é importante a gente saber com relação a esse conceito. Vamos agora falar um pouquinho sobre a emissão dessas partículas ou de radiação. E aí é o seguinte, galera, toda vez que eu falo que um determinado elemento, um determinado núcleo, na verdade, ele emite alguma partícula, eu falo que vai haver um processo de transmutação. Sabe por quê? Quando ele transmite, quando esse elemento, esse núcleo, aqui eu representei por X, ele emite uma partícula, aqui, por exemplo, eu estou emitindo a partícula alfa, ele se transmuta, ele se transforma em um elemento diferente. Vamos ver aqui como que isso acontece. Se eu digo que esse elemento aqui, esse núcleo, na verdade, X, que aqui é número de massa A, número atômico Z, beleza, isso aí a gente já viu lá em aulas anteriores. Se eu digo que ele está emitindo a partícula alfa, então eu tenho o seguinte, ele realmente aqui, ele vai emitir essa partícula alfa, que nós sabemos que tem a massa 4 e carga 2, e vai formar um outro carinha aqui, simbolizando o Y, por exemplo. E aí, galera, o que acontece? A gente tem que saber sempre que os números de massa e os números atômicos, eles não vão se perder ali. É como se fosse uma estequiometria também. Tudo se mantém de um lado e do outro. Então, tudo que eu tinha aqui, essa massa, ela vai ter que estar distribuída igualzinho aqui. A mesma coisa com o número atômico. Só que eu disse aqui que esse cara está emitindo uma partícula alfa que já tem a massa 4. Então, concorda comigo que esse elemento vai decair em 4, esse número de massa? A gente vai ver isso num exemplo, vai ficar mais fácil. A mesma coisa acontece com o número atômico. Como eu tenho aqui a emissão da partícula alfa, que tem a carga 2, eu vou ter uma diminuição aqui para conseguir ficar com o mesmo número, a mesma quantidade dos dois lados. A mesma coisa vai acontecer com relação à partícula beta. Se eu digo que esse mesmo núcleo está emitindo uma partícula beta, aqui eu não vou ter variação do número de massa dele, porque o número de massa da partícula beta é 0. Então, eu vou continuar com o mesmo número de massa. Mas o número atômico, não. Eu vou ter aqui um Z, um número lá, por exemplo, 100. E aí, quando ele emite a partícula beta, eu tenho uma carga menos 1. Ele perdeu um 1zinho. Então, para eu igualar esse carinha, eu vou ter que somar 1. Já que ele perdeu 1 aqui, eu tenho que somar 1 nesse carinha novo. Beleza, galera? Não é para gravar isso aqui. A gente vai ver no exemplo como que fica fácil entender tudo isso. E aí, pessoal, temos aqui, por exemplo, a emissão do pósitron. Na emissão do pósitron, temos aqui um elemento X, o mesmo elemento, e ele vai, então, emitir esse pósitron, mesma coisa. O número de massa dele não vai ser alterado, já que o número de massa do pósitron é 0, mas o número atômico dele vai ter que ser reduzido em uma unidade, já que aqui eu já tenho uma unidade relativo à carga desse pósitron. Beleza, galera? Fiquem ligados aí, porque na próxima aula vamos vir com exemplos e falar sobre mais alguns conceitos importantes. Até lá!